Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesse sabadão. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para que o YouTube entregue para muitos outros vascaínos que ainda não conhecem o nosso canal. Se é novo, seja bem-vindo, se inscreva, aqui é a sua casa. Você vai se sentir assim, porque a maior comunidade que nós vamos formar vai ser aqui, do fanático vascaíno. Preparação para o jogo de amanhã com o Atlético Paranaense. Paê viaja, Hugo Moura pode jogar, João Vitor está de volta, Medel, enfim, qual vai ser a formação tática escolhida pelo Rafael Paiva? Vamos falar também sobre receitas, patrocinador, busca pelo treinador, tudo isso e muito mais vai passar agora aqui. E já começo falando sobre treinador e patrocinador master. Há 14 dias, mais ou menos, na estreia do Campeonato Brasileiro, quando eu trouxe a informação que o Vasco já tinha acertado com a Bet, estava por detalhes para poder a assinatura acontecer e a expectativa era que no jogo com o Criciúma já apresentasse no patrocinador master a marca. Pois bem, isso não foi possível porque na sexta-feira, na véspera do jogo com o Criciúma, o Vasco fez um novo aditivo no contrato e foi de volta para o CFO da empresa Bet, que já fechou com o Vasco o contrato. Essa semana a expectativa é que tudo seja assinado e já divulgado. E no outro domingo contra o Vitória, aí sim esteja estampado num jogo em casa a nova marca que vai patrocinar o Vasco da Gama. E assim que eu souber detalhes, eu vou trazer para você. Tempo de contrato, valor, nome da Bet, não vou ficar especulando. Aqui não tem especulação, aqui tem a informação. E essa é a informação, tá? Não é nenhuma daquelas grandes bets que já foram divulgadas, esquece. Nós não falamos aqui. Outros falaram, mas aqui não. Aqui a gente vai trazer a informação para você, torcedor. Tá atrasando um pouco? Tá. Até por conta do Vasco que fez novos pedidos dentro do contrato que foi firmado com a Bet. Técnico, nessa semana também a expectativa é de que o Pedro Martins, junto com a SAF, consiga fechar o nome do novo treinador vascaíno. Afinal de contas, amanhã o Rafael Paiva ainda dirige a equipe, mas contra o Vitória já quer que tenha um novo nome. A não ser que esse nome que seja anunciado esteja ainda empregado. É o Álvaro Pacheco, do Vitória Guimarães. É o Pesolano, que está no Valladolid. Aí esses só chegam no final de maio. Mas a tendência é que o nome que venha já possa, de imediato, já trabalhar no Vasco da Gama e já assumir logo, porque já estamos indo para a quinta rodada, depois tem a sexta, a sétima, não dá para perder tempo, porque a pontuação vai ficando para trás, o Vasco já está na zona de rebaixamento e isso não pode acontecer. Antes de seguir o vídeo, tá vendo a dica aqui do pai, ó? Fim de semana chegando, então é hora de deixar o seu palpite, a sua aposta em KTO.com. Tá aqui o meu cupom para você que gosta do nosso trabalho, quer dar uma moral e ter 20% de bônus na melhor casa de apostas. KTO.com, você chega lá, deixa o seu depósito e é o primeiro, usa o cupom Azevedo, tem 20% de bônus. Detalhe, muitas competições rolando nesse fim de semana, Premier League, La Liga, Bundesliga e Campeonato Brasileiro com apenas 7 jogos. Sim, 3 foram adiados em virtude das chuvas, das inundações lá no Rio Grande do Sul. Então, os jogos que envolvem os times do Rio Grande do Sul foram adiados. Por exemplo, o Cruzeiro Internacional, que seria hoje. Então, 3 jogos dos mandantes ou visitantes do Rio Grande do Sul não estão para aposta, mas os outros podem se divertir, montar a sua múltipla em KTO.com, onde a diversão acontece. Um esclarecimento antes de entrar no tema principal. Hoje recebi uma mensagem do Júlio Brandt sobre o vídeo que fiz ontem e ele falando: Fábio, olha só um esclarecimento, realmente eu estava em Portugal, como você disse, durante a leitura do contrato da SAF, eu era um dos 15 conselheiros, não coloquei nenhum preposto. Eu falei, a informação que eu tinha era essa. Falou, não coloquei, eu consegui fazer a leitura, porque cheguei a tempo, enfim. Então, isso foi só um detalhe, mas esclarecido aqui também. Até porque o Júlio Brandt assinou, foi um dos 13 conselheiros a assinar o documento, recomendando com ressalvas, com detalhes que deveriam ser ajustados no contrato, só 2 não assinaram, o Alexandre Bittencourt e o Manuel Fernandes, que fizeram pareceres à parte. Fechado? Dito isso, Paê viaja, essa é a tendência. Treinou normalmente ontem, hoje também, e a tendência é que viaje. Começa o jogo como titular? Ninguém sabe. Gramado sintético, ele vem de uma inatividade, voltou contra o Criciúma, ficou se preparando no Rio de Janeiro. Não é jogador para ficar no banco. Mas qual vai ser o esquema? 3-5-2, que é o que eu mais gosto, né? Nesse atual formato do Vasco, os 3 zagueiros, Rojas mantido, Maicon e Léo, João Vitor, Maicon e Léo, Medel, Maicon e Léo. Você vê que eu não tiro Maicon e Léo. A dupla encaixou. Quem vai formar o trio com eles? Porque o João Vitor está à disposição, o Medel da mesma forma. Paulo Henrique e Piton, Hugo Moura pode jogar, está liberado, entorce. Mas ele pertence ao Atlético Paranaense. Ontem consultei o Vasco, tinha alguma cláusula que impedisse e foi dito que não.
Então ele pode jogar contra o Atlético Paranaense amanhã. Esforça Galdames, eu gosto mais. Hugo Moura, esforça Payet, Verratti, David. Ou empurra o Payet para frente para fazer dupla com o Verratti e traz o Galdames por dentro. Mas acredito mais nessa formação. Do Hugo Moura, esforça Payet e lá na frente David e Verratti. Não dá para jogar com 3 atacantes. Na minha visão, nós não temos 3 atacantes. Bom, vamos entrar no tema principal do vídeo aqui para você, torcedor. O balanço foi divulgado e eu quero fazer uma live, tá? Durante essa semana, eu vou ver um dia para poder a gente fazer essa live aqui com especialistas que estão debruçados em cima desse balanço. Muita gente está opinando e tal, mas eu quero ouvir outras vozes também que possam trazer luz a esses números. Nós vimos um crescimento, né, da receita do ano passado para cá, né, do ano retrasado de 22 para 23, mas houve um endividamento, houve um prejuízo. A SAF ainda não é a realidade que nós esperamos, com 1 ano e meio de empresa formada. Há um endividamento, um prejuízo de 123 milhões de reais, um pagamento de dívidas nesses 2 exercícios de 210 milhões, só que desses 210, a maior parte foi em cima de juros, então tivemos um balanço apresentado de 60 milhões líquido, né, em pagamento de dívidas, daqueles 700 lá de trás, ou seja, apenas um encurtamento para 630 da dívida original, porque toda a dívida percorre os juros, né, anuais. Pouco. Muito se deve à inoperância, à ineficácia dos resultados de campo, que foram obtidos por contratações erradas, por montagem de time errado, por inflação dentro, ou melhor, aumento da receita, perdão, da despesa da folha salarial do Vasco da Gama, que sofreu no segundo semestre do ano passado. No desespero, teve que contratar Payet, Verratti, Medel, Maicon, Paulinho, todos esses caras ganhando muito bem. A corda estava no pescoço, porque o planejamento do início do ano foi mal executado, as peças não foram bem escolhidas, algumas não renderam, até as que foram bem escolhidas, como o caso do próprio Pedro Raul, foi uma boa escolha, mas não rendeu. A troca pelo Verratti, salários diferentes, então o Vasco aumentou a sua folha salarial, ou como consequência aumentou a sua despesa. Só que no próximo balanço, torcedor, 2 números não entraram nesse. As vendas do PEC e do Marlon Gomes. Por isso que vocês viram na thumb os 2 jogadores. Esses 2 jogadores somados dão ao Vasco uma receita de pelo menos 140 milhões de reais. Se nós pegarmos o balanço atual de 2023, o Vasco mantiver, porque ele não vai manter, já que vai anunciar um patrocinador master na próxima semana de valor maior do que o anterior. O anterior pagava 22, a expectativa é que seja 35 o próximo. Só aí são 13 milhões a mais de receita. O sócio-torcedor tende a crescer com o resultado do campo. A bilheteria pode crescer com a presença do campo, respondendo também. Mas vamos lá, mantendo tudo, não cresceu nenhuma receita, foi a mesma receita de 23, os mesmos 360 milhões de reais. Acrescentando a receita de venda de jogadores só desses 2, o Vasco pularia para uma receita de 500 milhões de reais. Pô, mas o rival já ultrapassou 1 bilhão de reais. Perfeito. O Vasco tem condições de chegar lá. Mas, no próximo exercício, 24, quando for demonstrado, eu entendo que uma receita superior a 600 milhões de reais, porque eu já estou incluindo essa, seria uma receita bem satisfatória. Claro que ela tem que estar atrelada às despesas, para que diminua esse prejuízo, 123 milhões de reais. O Vasco tem um aporte desse ano gigante para receber, entra como receita também. Então ela tem que ultrapassar 600 milhões de reais. Pô, mas é legal, Azevedo, mostrar esse número, mostrar o crescimento da receita? Sim, mas a receita não pode crescer proporcionalmente à despesa, porque aí está errado, a gente não consegue diminuir o nível de endividamento. Lembrando que o ano que vem vai ser um ano de um último aporte, e muita gente pergunta assim, como é que o Vasco vai sobreviver sem os aportes? Nenhuma empresa vive de aporte dos seus acionistas, que no caso a 777 é uma das acionistas. O Vasco, ou qualquer outra empresa, precisa fazer a sua receita girar. Receita de televisão, patrocinador, sócio-torcedor, bilheteria, venda de jogador, que é um ativo gigante de qualquer clube. O Vasco precisa fazer, em média, pelo menos 100 milhões de reais com venda de ativos por ano. Nenhum clube sobrevive sem venda dos seus ativos. Já foram Marlon Gomes e Peck, daqui a pouco tem que ir Ryan, tem que ir Piton. Ah, Azevedo, mas ficar vendendo jogador? Todo clube vende jogador.
pode pegar qualquer clube que apresentou o seu balanço, ele inclui a venda dos ativos. E isso faz parte. Só que para vender bem, precisa performar bem. E isso talvez ainda não tenha entrado na cabeça dos caras. E principalmente quem está operando aqui no Brasil. E aí eu falo do CEO Lúcio Barbosa, agora da chegada do Pedro Martins, e dos outros que estavam, né? O Alexandre Matos, o Paulo Brax, porque para entregar um grande resultado, você precisa performar em campo. A performance em campo traz boas classificações nas competições. Quando você avança numa Copa do Brasil, você vai colocando mais dinheiro no bolso. Quando você performa bem no Campeonato Brasileiro, você bate parte alta de tabela, a premiação é mais alta. Se você vai a uma competição sul-americana, você tem um nível de negociação com seus patrocinadores diferente. Certeza que o Vasco colocou no próximo contrato do patrocinador master gatilhos que possam dar bônus de performance. Se fecha por 35 milhões nesse ano, para o ano que vem pula para 45 e numa Sul-Americana, para uma Libertadores 50 e assim vai. Ou seja, o dentro do campo interfere na arrecadação. O sócio-torcedor aumenta porque o torcedor se empolga. Agora, tem um detalhezinho, que não é tão detalhe, mas que faz parte. Quando há a guerra política que continua acontecendo, o mercado olha com muita desconfiança. Se coloque no lugar de um profissional, seja ele um técnico, um jogador ou uma empresa que quer anunciar no Vasco. Olhando o cenário de briga que está acontecendo ali na frente, você entraria nesse cenário? É para pensar. Quem está fazendo a guerra está nem aí para isso. Está olhando para o próprio umbigo. Sob a desculpa, sob o argumento, está olhando para o Vasco. Mentira. Porque foram os mesmos que votaram a favor e agora se eximem de culpa. Parece que o torcedor tem memória curta, mas não tem. Um grande abraço, torcedor. Vem aqui até o final, escreve Vasco, porque é a certeza que você é torcedor do Vasco e quer a vitória amanhã diante do Atlético Paranaense. Um grande abraço e até amanhã.